Capítulo 17. Quando Jamie voltou para casa, ficou óbvio que estivera chorando, mas ele não quis dizer por quê. Molhou a cama durante a noite e acordou péssimo. Do lado de fora, nuvens cinzentas cuspiam chuva. "Não posso ir para a escola com chuva", disse o Jamie. "Claro que pode", retrucou a senhorita Smith. Ela estava com uma cara horrível, o cabelo todo desgrenhado e rodelas escuras debaixo dos olhos. Segurou a caneca de chá com as duas mãos e olhou bem lá dentro. "Eu não vou", disse o Jamie. "Não comece", respondeu a senhorita Smith. Nós nos sentamos para tomar café da manhã e um avião explodiu na pista de pouso. Caiu, eu acho. Não explodiu no ar. Explodiu porque caiu. O tanque de gás estourou. Ficamos sabendo disso depois. Parecia uma bomba explodindo, uma bomba no pasto do Manteiga. Nós três pulamos, derrubamos louças e cadeiras. Corri até a porta para ver o Manteiga, mas a senhorita Smith me agarrou com o Jamie e nos puxou para debaixo da mesa. Depois de um instante, ao ver que nada mais tinha acontecido, ela se levantou e foi olhar a janela. "Ah, é um avião!" Sob a massa de fumaça negra do outro lado da estrada, vimos as chamas alaranjadas e os fragmentos de metal retorcido. O Jamie gritou. Ele teria corrido até a pista de pouso, mas a senhorita Smith o conteve. "Nada de civis, agora não, está vendo? Estão apagando fogo." Víamos militares, homens e mulheres, pequeninos à distância, trabalhando rápido ao redor do avião em chamas. "Quem era o piloto?" perguntou Jamie. "E as pessoas dentro do avião?" "A gente não conhece", respondeu a senhorita Smith, afagando-lhes os cabelos. "Eu conhecia", disse o Jamie. Eu não sabia certo como o Jamie podia conhecê-los. Agora, a pista de pouso estava protegida por uma enorme cerca e a entrada era proibida, o que não impediu Jamie de entrar, é claro, mas não disse nada. Não o acusaria de mentiroso, não por conta de algum aviador morto. "Que tipo de avião será que era?" perguntou a senhorita Smith. "Um Lysander", respondeu o Jamie. "Um avião de transporte. Podia ter 10 pessoas a bordo." Nós o encaramos. Pelo barulho parecia, antes de cair. Eu estava tão acostumada com o som dos aviões que já nem prestava atenção. Os diferentes tipos de aeronave não pareciam diferentes para mim. O Jamie se aninhou nos braços da senhorita Smith. Ela o abraçou forte e o embalou com doçura, para frente e para trás. Fiquei quieta, absorvendo o que via. O Jamie buscando conforto em alguém que não era eu. Mais tarde naquela semana, fomos às compras na cidade. Cruzamos com a Lady Thornton e ela contou que a Maggie, a quem chamava de Margaret, óbvio, já havia partido para a escola e só voltaria no Natal. Lamentei não tornar a vê-la. Queria conversar com ela sem a pancada na cabeça. Queria saber se ela iria gostar de mim quando não estivesse passando mal. O Jamie continuou odiando a escola. Matou a aula 2 vezes. Então a professora escreveu um bilhete para a senhorita Smith e a senhorita Smith começou a levá-lo à escola todos os dias. Depois de entrar no prédio, ele ficava preso. Eu conhecia bem a sensação de aprisionamento. Passara o verão inteiro presa no nosso apartamento. Passara a vida inteira presa no nosso apartamento. Mas não conseguia entender por que o Jamie odiava a escola. A maioria das crianças da nossa antiga vizinhança estava lá, incluindo todos os amigos dele, menos o Billy White. Na hora do recreio, podiam correr e brincar no pátio. Além do mais, dali a pouco tempo ele saberia ler e escrever, e então a senhorita Smith não precisaria mais ler os Robinson suíços pra gente à noite. O Jamie conseguiria ler sozinho. "Não quero falar disso", ele dizia enquanto perguntávamos. "Desculpe", dizia quando molhava a cama, e o que agora acontecia todas as noites. "Quero ir para casa", ele repetia. "Você ia ficar com saudades da senhorita Smith", eu respondia de malcriação. "Não ia não, eu teria a mãe." Eu imaginava que a mãe pudesse ter amolecido em relação a gente, ou pelo menos em relação ao Jamie. Ela com certeza sentia saudades nossas, pelo menos um pouco. "Lá em casa também tem escola", eu disse. Ele dava de ombros. "A mãe não ia me obrigar a ir." Eu sabia que provavelmente era verdade. Enquanto isso, víamos a senhorita Smith, aflitíssima com o silêncio da mãe, que não respondera a nenhuma das suas cartas.
Sua mãe sabe ler? Ela me perguntou. Dei de ombros. Como eu poderia saber? Sem dúvida deve haver um agente social, um pároco, alguém em condições de ler para ela e redigir uma resposta. Provavelmente sim, mas a mãe jamais pediria. Qual importância isso tem? Perguntei. Afinal, a mãe sabia onde estávamos e podia nos buscar quando bem entendesse. A senhorita quer que ela venha nos levar para casa? A senhorita Smith deu uma olhada estranha. Não quero. Você sabe como isso é importante. Eu não sabia. Às vezes eu sentia muita raiva de tudo que eu não sabia. A senhorita Smith comprou uma montanha de material preto para o blackout. Estávamos sob ordens de blackout desde o primeiro dia da evacuação, antes mesmo de a guerra começar. Isso significava que ninguém, fosse casa, prédio, loja, até mesmo ônibus ou carros, podia exibir qualquer tipo de luz após o anoitecer. Dessa forma, se os alemães viessem nos bombardear à noite, não teriam como localizar as cidades e os vilarejos. Era mais difícil acertar um lugar escuro que um iluminado. No primeiro mês, a senhorita Smith não se deu ao trabalho de cobrir as janelas. Simplesmente não acendia as luzes à noite. O Jamie e eu íamos dormir antes de escurecer, então não nos importávamos. E para a senhorita Smith não fazia diferença ficar sentada pensando com uma casa com ou sem luz. Agora, no entanto, o sol começou a se pôr mais cedo, então ela fez cortinas de blackout para as janelas de cima e revestiu de tecido toda a extensão dos caixilhos das janelas de baixo. Passamos um sábado acordados até tarde montando o blackout. Depois, acendemos todas as luzes. O Jamie e eu contornamos a casa, procurando saídas de luz e gritando para a senhorita Smith quando encontrávamos alguma. Ela foi ajustando as cortinas, até não haver mais nenhuma saída. Depois ela preparou chocolate quente. Muito bem, disse. Tenho certeza de que a gente pode se acostumar a viver nessa escuridão. Ela parecia quase feliz, quase contente. Perguntei-me como seria se o Jamie e eu realmente ficássemos ali o inverno inteiro. Eu odiava o inverno no apartamento. Era tão frio. A senhorita Smith tinha uma lareira na sala. Dava para queimar carvão. Desde que a Beck morreu, eu não usava máquina de costura, ela continuou. Foi bom costurar alguma coisa, mesmo que tenham sido essas cortinas horrorosas. Acho que vou fazer umas coisas para vocês dois. A senhorita Smith nos fizera experimentar todas as roupas que a Lady Thornton tinha trazido e devolvemos as que não tinham ficado boas. Ela também havia jogado fora as roupas com as quais viéramos de Londres. Mesmo assim, eu tinha 3 blusas, 2 saias, 2 suéteres, um vestido, um casaco e uma calça de montaria. Mais roupas do que tivera em toda a minha vida. Não imaginava precisar de mais nada. Roupões, disse a senhorita Smith, como se lesse meus pensamentos. Pro inverno, algo quentinho para você cavalgar. Talvez alguma coisa bonita? O vestido vermelho é bem bonito, mas não é a cor que cai melhor em você. Ela me olhou de um jeito que me trouxe a sensação do peixe na tábua. Azul, talvez, ou um belo verde garrafa. Verde é uma cor que combina com o seu tom de pele. De veludo? Eu adorava o vestido de veludo que tinha quando criança. Odeio veludo, respondi. Ela riu. Você não faz ideia do que é veludo. Não sabe nem se está usando uma calcinha de veludo. Ada, isso é a maior lorota. Por quê? Não quero a senhorita fazendo coisas para mim. Ela fechou o sorriso. Por que não? Dei de ombros. Tinha mais do que precisava. Na verdade, mais do que me deixava confortável. Eu ainda era a menina no espelho da estação de trem. A menina idiota, trancafiada atrás da janela. A retardada. Usar os refugos da Meg estava de bom tamanho, mas eu tinha consciência dos meus limites. O Jamie se aproximou. A senhorita faz um veludo para mim? O sorriso da senhorita Smith retornou. Não faço não. Para você vou fazer algo masculino e robusto. O Jamie assentiu. Que nem no livro. No livro, os imbecis dos Robinson suíços estavam sempre descobrindo e bolando coisas. Era feito mágica, isso sim. O pai achava uma pena não ter trigo pro pão. De repente, eles davam de cara com um trigal inteiro.
ou topavam com um porco selvagem correndo pela floresta, bem na hora que sentiam vontade de comer bacon. Construíram um moinho para moer o trigo e fazer farinha, e um defumadouro para o porco, com pregos e madeira que simplesmente calhavam de ter à mão. O Jamie adorava. Toda noite pedia mais. Eu estava cansada daqueles idiotas vivendo numa ilha com tudo o que desejavam. Se nunca mais ouvisse uma palavra, não daria a mínima. A senhorita não vai ter tempo de fazer nada pra gente, falei. A gente não vai ficar aqui tanto tempo assim. A senhorita Smith fez uma pausa. A guerra não parece estar caminhando muito depressa. Sei. Cada vez mais crianças evacuadas retornavam a Londres, mas não nós, não ainda. A senhorita vai ficar contente de se livrar da gente. A senhorita nem queria a gente para começar? A senhorita Smith suspirou. Ada, será que não dá pra gente ter uma noite feliz? Não podemos tomar um chocolate quente juntos e ficar contentes? Eu sei que disse que não queria evacuados, mas já expliquei que não tinha nada a ver com vocês. Eu não rejeitei vocês. Todo mundo tinha rejeitado. Eu coloquei a minha caneca na mesa. Odeio chocolate quente. Resmunguei e fui para a cama. Foi a senhorita Smith e não eu quem viu a marca no pulso do Jamie. Capítulo 18. Estávamos jantando. O Jamie esticou o braço para pegar outro pedaço de pão e a senhorita Smith o agarrou. O que é isso? Perguntou ela. Quando ela puxou a manga da camisa do Jamie, vi a marca vermelha e profunda no pulso dele. Isso me fez lembrar do dia em que o amarrei no nosso apartamento, só que era pior. A pele tinha sido esfolada até sangrar. Estava horrível. O Jamie mais que depressa recolheu o braço. Nada, respondeu baixando a manga de volta. Não é nada. O que foi que aconteceu? Ele não quis contar. Alguém machucou você? Perguntei. Alguém amarrou você? Algum menino da escola? Jamie encarou o prato. Deu de ombros. Ah, pelo amor de Deus, disse a senhorita Smith. Fale! Não pode deixar os outros maltratarem você. Diga o que houve de errado, para que a gente possa ajudar. Ele não quis falar, nem mais tarde deitado na cama comigo. Você tem que me contar, eu disse, tentando convencê-lo. Eu cuido de você, lembra? Ele se recusou a falar. No almoço do dia seguinte, a senhorita Smith me surpreendeu. Ada, quer ir comigo levar o Jamie para a escola? A gente pode fazer umas compras no caminho de volta. Eu estava preocupada demais com Jamie, então concordei, mesmo suspeitando que ela tivesse planos em relação ao veludo. A senhorita Smith entrou com o Jamie no prédio da escola, como achava que fazia sempre. Fiquei do lado de fora. Vamos tomar um chá, ela disse ao voltar. E daqui a meia hora a gente volta. Fomos a uma casa de chá, que era um lugar cheio de mesas onde se compravam coisas para comer e beber. Que nem um bar, só que sem cerveja e mais limpo. Senhorita, sussurrei ao me sentar, por que as mesas têm cobertor? São toalhas de mesa, para deixá-las mais bonitas. Ora, pensei, que coisa vestir as mesas. Que coisa gastar tecido para vestir as mesas. Uma dona se aproximou e a senhorita Smith pediu bolinhos e um bule de chá. Lembrei-me de pôr o guardanapo no colo e agradecer à dona quando ela trouxe o chá. Ela sorriu. Que educadinha! É evacuada? Eu não sabia como a dona sabia e aquilo não me agradou. É o seu sotaque, explicou a senhorita Smith. Você fala diferente do pessoal aqui do interior. Eu falava diferente do pessoal chique, isso sim. Sabia disso e também não gostava. Estava me esforçando ao máximo para me integrar àquele lugar. Quando terminamos o chá, retornamos para a escola. A senhorita Smith foi logo entrando sem dizer nada. Marchou até o saguão e abriu a porta da primeira sala de aula. Nem bateu. Quando a alcancei, ela estava paralisada. Olhei para dentro e vi o que ela via. A turma inteira, incluindo Jamie, estava nas escrivaninhas com lápis e papel. O Jamie estava com a mão esquerda amarrada à cadeira. Amarrada, mesmo com a marca de sangue que já estava se formando no seu punho. Quando eu o amarrei, pelo menos soltei na mesma hora. O que significa isso? Perguntou a senhorita Smith. E algumas menininhas deram um salto. O Jamie viu a gente, o rosto dele ficou vermelho. A senhorita Smith foi até ele e desamarrou o pulso. O Jamie se encolheu.
Encolheu-se como se esperasse uma surra, como eu às vezes me encolhia. Jamie, me perdoe, eu devia ter vindo antes, disse a senhorita Smith abraçando-o. O Jamie chegou pertinho dela. Começou a chorar. Eu, durante toda a cena, fiquei congelada na porta. A maioria dos alunos ficou congelada nas suas mesinhas. Os únicos sons foram o choro do Jamie e os murmúrios da senhorita Smith, que eu não consegui entender. A professora se mexeu de maneira brusca. Avançou furiosa até a senhorita Smith. Agradeço se não interferir. Toda vez que eu viro as costas, ele começa a usar essa mão. Não vou aceitar. Se me obedecesse, não precisaria ser amarrado. A senhorita Smith ficou firme. Tinha os olhos faiscantes. Por que ele não pode usar essa mão? A professora deixou escapar um som sofrido. Eu não a reconhecia, embora imaginasse que tivesse vindo no nosso trem. Era uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos trançados ao redor da cabeça, óculos de aro redondo e uma saia bem justa. Ao gemer, formou com a boca um círculo perfeito, tal qual seus óculos. Parecia um peixe. É a mão esquerda. Todo mundo sabe que essa é a marca do demônio. Ele quer escrever com a mão esquerda, não com a direita. Estou treinando o menino do jeito que deve ser. Nunca ouvi tamanha tolice, vociferou a senhorita Smith. Ele é canhoto, só isso. É a marca do demônio. A senhorita Smith respirou fundo. Quando estudei em Oxford, meu professor de teologia, o Dr. Henry Layton Gold, era canhoto. Não é a marca do demônio. O próprio Dr. Gold me explicou que esse temor em relação aos canhotos nada mais é que uma superstição boba e um preconceito infundado. Não há nada na Bíblia contra o uso da mão esquerda. Podemos escrever a ele e perguntar o que a senhora quiser. Enquanto isso, se a senhora não permitir que o Jamie use a mão que ele preferir, vou tomar providências em relação aos ferimentos que o menino recebeu. Eu odiava quando ela usava palavras tão grandiosas. Não conseguia acompanhar. Quando foi que a senhora esteve em Oxford? Indagou a professora do Jamie, desconfiada. Eu me formei em 1931. A professora pareceu desconcertada, mas não recuou por completo. A senhora não tem permissão de entrar na minha sala de aula sem bater. Não é permitido. Não vou voltar a fazer isso desde que não haja motivo. A senhorita Smith abraçou Jamie, então se levantou. Vou pedir que o Jamie me conte tudo. Não quero vê-lo ridicularizado, menosprezado ou punido de qualquer forma que seja por usar a mão esquerda. A professora deu uma fungada. A senhorita Smith me orientou a ir embora com ela. Eu queria esperar no saguão para ter certeza de que a professora não voltaria a amarrar o Jamie na mesma hora. Mas a senhorita Smith disse que tínhamos que sair. Abalei um pouco o orgulho dela. Vamos deixar que ela o recupere. Eu não entendia por quê. Eu podia ter avisado que ele odeia ser amarrado, disse a ela. Mas, na verdade, não entendia por que motivo a professora o havia amarrado. Então expressei a minha dúvida. A senhorita Smith suspirou. Ada, com que mão você come? Quando segura o garfo. Ergui a mão direita. Essa aqui. Por quê? Por que não usa as duas? Essa aqui é melhor. Pois é. O Jamie come com a outra mão, a esquerda, sempre. Essa é a mão que é melhor para ele. Eu achava que sim, mas nunca tinha reparado. Nunca dera importância. E daí? E daí que agora ele está aprendendo a escrever. É muito mais difícil escrever com a mão diferente da que usamos para comer. Eu vou te mostrar quando chegarmos em casa. Ela abriu a porta principal da escola e nós saímos. Um vento frio remexia umas folhas mortas nos degraus. Na Bíblia, as pessoas boas ficam à direita de Deus e as ruins ficam à esquerda, antes de serem atiradas no inferno. Então, algumas pessoas... Idiotas, completei. Isso, ela sorriu. Alguns idiotas acham que a condição de canhoto vem do inferno. Não vem. Vem do cérebro. Que nem o homem de quem a senhorita falou. Hã? Ah, o Dr. Gold. Isso, ele é um professor régio de teologia na Universidade de Oxford, onde eu estudei. E ele é canhoto que nem o Jamie? A senhorita Smith deu uma bufada. Não faço ideia. Nunca fiz aula de teologia. Nem cheguei a conhecer o sujeito. Ela tinha mentido. Eu a olhei de esguelha. Então a senhorita não estudou em Oxford? Falei, fosse lá o que aquilo significado. Claro que estudei. Cursei matemática.
Fomos andando pela estrada. Pé torto é assim? Perguntei. Como ser canhoto? De certa forma, você nasce desse jeito. Não, quer dizer, é que nem o que a professora falou? A marca do demônio? Isso explicaria tudo, imaginei. Ada, claro que não. Como pode pensar uma coisa dessas? Eu dei de ombros. Achei que de repente fosse por isso que a mãe me odiasse. A senhorita Smith tocou no meu ombro. A sua voz saiu fraca. Ela não... Tenho certeza que não... Ela parou de caminhar e se virou para mim. Eu não sei o que dizer, confessou depois de uma pausa. Eu não quero mentir para você, eu não sei a verdade. Talvez fosse a coisa mais honesta que alguém já tinha me dito na vida. Se a sua mãe realmente odeia você, continuou a senhorita Smith, ela está muito errada em sentir isso. Afastei aquela ideia. Não tinha importância, tinha? Umas folhas deslizaram ligeiras nas pontinhas das minhas muletas. Meu pé ruim balançou no ar. Recomecei a descer a rua e depois de um instante a senhorita Smith veio atrás. Vai cavalgar o manteiga quando chegar em casa? Acho que sim. Ainda não consigo fazer ele trotar. Persistência é o que a Lady Thornton diz. Eu tinha perguntado. Persistência era não desistir de tentar.